Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, esse é o recomeço, né, do canal. Houveram alguns contratempos técnicos no YouTube, né? Eu tô fazendo essa gravação aqui pelo Face, mas os dois primeiros vídeos que foram postados no YouTube estão no Face, tá? E eu vou estar disponibilizando o link para vocês. Bom, gente, primeiramente gratidão, sejam todos bem-vindos. Gratidão a todos os meus queridos amigos que me motivam, que me deram tantos assim feedbacks positivos, dicas, né? Porque realmente o YouTube é um universo novo para mim. E estou trazendo aqui, né, uma metodologia que é utilizada por muitos profissionais também, que eu tenho profunda admiração e respeito. E também foi um caminho que eu encontrei, né, de poder trazer essa mensagem, né, que não fosse pelas lives, né, que muitas das vezes, né, eu abri para as lives, né, é igual quando acontece quando a gente faz um super chat, né, então a gente precisa aí ter o apoio do moderador, né, para dar o suporte, porque realmente é uma demanda muito grande, né, e às vezes parece que, né, poxa, eu fiz uma pergunta, eu dei um oi, eu dei um boa tarde, eu não fui respondido, né, parece até que é uma indelicadeza, mas realmente às vezes é muito dinâmico, né, e às vezes quando a gente abre realmente aqui uma live de oráculos para trazer todo esse, né, toda essa energia do autoconhecimento, toda essa energia da espiritualidade, uma mensagem da espiritualidade, né, e com certeza o universo faz com que se conectem as pessoas que estão buscando ali um direcionamento, uma orientação. E eu achei, eu mesmo, né, encontrei às vezes muitas, né, respostas, né, e em canais que eu admiro muito, que eu aprecio, né, e me inspiraram, pessoas que eu conheço, pessoas que se tornaram grandes amigos também, né? E estou trazendo essa metodologia que para mim é nova, né? Mas enfim, essa nova forma de tiragem, né? E eu espero que traga, que seja uma forma que contribua também, né? Para quem está se conectando com essa energia, ok, meus queridos? Então hoje eu estou trazendo o primeiro vídeo, uma releitura do primeiro vídeo, que foi justamente o primeiro tema, na verdade, que é a vibração que nós estamos emanando, que está impedindo que os nossos relacionamentos tenham uma melhor fluidez, né? Então, eu separei aqui por 3 decks aqui, tá? Nós temos aqui o deck número 1, deck número 2 e deck número 3, tá? Nesse momento eu peço que você se conecte ao seu coração, que você se conecte à sua verdade, à sua essência. Peça aos seus mentores de luz que te direcionem a melhor escolha, que tragam uma mensagem direcional ao seu coração. Se você quiser escolher mais de uma leitura também, tranquilo, se sinta confortável. O importante é que seja uma forma de você trazer um alento para o seu coração, um esclarecimento, uma nova percepção, uma nova perspectiva, que através dos oráculos nós possamos encontrar esse caminho, essa jornada de autoconhecimento, né? Para quem trilha esse caminho do autoconhecimento, que seja um acréscimo, né? Que seja uma colaboração, tá? Nessa leitura nós vamos analisar qual é o aspecto que está vibrando no negativo e os conselhos para que você possa fortalecer a sua energia, ok? Então vamos nos concentrar, pedir aqui a força divina, a força do Criador, a força de todos os seres de luz que estão sempre presentes em nossas vidas, a força do nosso eu superior que nos conecte, que nos faça ter a maior clareza, a maior percepção,
que nós possamos realmente encontrar um direcionamento. Assim é, assim seja, assim é e assim já está sendo feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, eu queria poder falar mais aqui, né? Mas para que o vídeo não se torne muito extenso, né? Esse é só o start, né? Em breve a gente vai estar trabalhando aqui com outros temas aqui, vamos ter outras abordagens, né? Algumas intuições que eu recebi aqui, né? Então vamos, né, reiniciar esse trabalho. Em breve teremos aí também boas novidades, ok? Bom, gente, para quem se conectou ao deck número 1, tá? Nesse momento nós vamos iniciar a leitura, pedindo ao astral que nos traga o direcionamento e o esclarecimento. Bom, gente, para quem se conectou aqui, a energia de número 1, tá? Aqui me fala sobre um padrão emocional, né? Um padrão... Quando a Lua sai como um padrão enfermo, né? Porque a Lua, realmente, a Lua é regente das emoções, né? A Lua rege as emoções, a Lua rege a intuição, ela rege todo esse campo, né? Que trata né, de questões muito profundas, questões muito de entrega, né? Questões muito ligadas aos nossos sentimentos, né? Então, quando ela aparece aqui como um padrão enfermo, né? Quem acompanhou a outra leitura, quem pôde ver o outro vídeo que está no Face, né? Quando eu fiz a leitura que caiu o padrão do enforcado, né? Foi bem interessante, né? Que ali a gente falava, e eu tô sentindo essa mesma energia aqui, né? Uma energia, primeiramente, de uma entrega muito intensa, né? Eu posso dizer que a Lua, ela tem uma, né, apesar das suas fases, né? A Lua nova, a Lua cheia, a Lua crescente, a Lua minguante, né? Que falaria de uma ambiguidade, né? A Lua fala, quando ela está em desarmonia, né? Realmente dentro do campo emocional, ela fala que de alguma forma, por mais que ela tenha suas fases, né? A Lua, assim como o Sol, a Lua também ela traz uma energia de intensidade, de verdade, de entrega. Então a gente está falando aqui de uma energia de muita profundidade, né? Também me passa aqui de sentimentos de ressentimentos por mágoas passadas, de oscilações emocionais, né? Por questões que não ficaram bem resolvidas, situações que ficaram ocultas, porque a Lua também fala do oculto, né? Possivelmente pessoas que de alguma forma foram muito intensas nas suas relações, pessoas que de alguma forma se entregaram demais e talvez não tiveram uma questão de reciprocidade, né? Não houve uma reciprocidade, não houve um equilíbrio, né? Então, quando a Lua aparece como um padrão enfermo, né? Qual é o convite, né, de cura, né? Justamente quando a gente está tratando do emocional, né? É que justamente, né, primeiro, uma questão que me fala aqui muito intenso, assim, muito forte, né? Não abra mão da sua verdade, tá? Não deixe de ser você, não deixe de ser, não perca a sua originalidade nos relacionamentos, mas fala também sobre um aprendizado de dosagem, né? Para que a gente aprenda a dosar a nossa entrega, né? Porque quando a gente tem essas oscilações, nós temos dois extremos. Ou a gente pode caminhar para uma entrega desenfreada, né? Para uma entrega muito profunda, né? Muito de doação, né? De nutrir, né? Porque a Lua também fala sobre nutrir, né? Na maioria das vezes eu fiz uma correlação, né? Que quando a gente se doa demais dentro das relações, né?
a gente acaba tendo uma certa desarmonia no seguinte sentido, tá? É como eu sempre digo, né? Isso de situações que a gente vai aprendendo na vida também, né? A gente faz uma correlação sempre. Vamos supor, o teu carro tá, né? Você tem combustível e a outra pessoa também chega ali e pede um pouco de combustível para chegar até o posto, né? Se você doa todo o seu combustível, o carro do outro anda e o seu fica, né? Então a gente já vê que não tem um equilíbrio, né? Então, novamente, eu trago essa analogia. É como também a máscara de oxigênio, né? Então você tem que, né? Para você ajudar o outro, você tem que se ajudar, né? Então aqui fala muito, né? Convida novamente para que você traga para si, né? É, esse sentido de você dosar o seu grau de entrega dentro dos seus relacionamentos, né? Pode parecer um texto repetido, né? Um copia e cola, Ctrl C, Ctrl V, mas não, mas é a energia que eu estou sentindo, né? E quando a energia, né, numa releitura, né, ela cai novamente aqui como, né, como esse alerta, como uma forma que a espiritualidade traz a gente trazer essa informação, né? A gente pensa que tudo na vida tem que ter dosagem, tem que ter equilíbrio, né? Então, novamente, a Lua, como um padrão enfermo, né, como um padrão que precisa ser trabalhado, que precisa ser curado, né, ela fala justamente desse grau de doação que precisa ser dosado, né? E também me fala aqui que muitas pessoas, por decepção, porque como a Lua também, ela tem muita questão relacionada ao mistério, ao oculto, né? Fala que muitas pessoas, por decepções, ou muitas pessoas... Ok, entendi o recado, olha só. A Lua também me fala que para algumas pessoas que podem, na maioria das vezes, porque nós temos aqui uma carta aqui no baralho cigano que ela fala sobre a maturidade, sobre estabilidade, que é a carta da casa, né? Então, fala aqui também que uma questão que eu particularmente analiso dentro dos relacionamentos, eu acho que deve ser analisada e vista, né? Sobre a questão de, primeiro, não faça tantos jogos, tá? Aqui me fala também sobre uma necessidade, existe uma diferença muito grande, né, também entre você saber seduzir, entre você saber conquistar, né, e você fazer muito jogo, né, porque de certa forma quando a gente fica fazendo muito jogo, a gente não parte para relações maduras, né, para relações onde é necessário que se tenha também um amadurecimento. Isso aí, eu estou falando de um outro aspecto aqui que também surgiu, né, que porque está falando sobre um padrão enfermo, entendeu? Então, justamente como a Lua ela tem também muita questão do envolvimento, da sensualidade também, do encanto, né? A Lua fala sobre o encanto. Então, para muitas pessoas aqui, algumas esfriaram, perderam o encanto, tá? E outras não estão sabendo utilizar esse encanto. Então, fala para que você se reconecte a esse lado do encanto, que você saiba usar de forma madura, né? Que muitas das vezes, algumas pessoas que não conseguem desenvolver um relacionamento, porque na maioria das vezes acabam fazendo jogos demais, acabam fazendo certos tipos de... agindo de uma forma um pouco imatura dentro do relacionamento, principalmente quando vai começar um relacionamento, ou até mesmo para quem está dentro de um relacionamento, né? Às vezes o excesso de jogo, né? Porque a Lua também tem uma faceta manipuladora, né? Ela tem um lado, né? Então fala também muito para um cuidado, né? De você estar atento, tá? Atento, atenta, enfim, a excessos de manipulações, entendeu?
ter um cuidado, né? Não confundir mistério, não confundir né, o lado da conquista, da sensualidade com joguinhos infantis, tá? Que muitas das vezes isso não permite com que você tenha relações estáveis, tá? E a Lua também, como um padrão enfermo, me fala justamente dessa oscilação, né? Porque a Lua tem, por ela ser um astro que tem, né, as suas fases, né? Fala que é preciso que se trabalhe, você precisa resgatar a sua estabilidade emocional, né? Logicamente, gente, sem a menor pretensão de julgamentos, tá? A gente não está aqui para julgar e sim para ajudar, tá? Mas na maior parte das vezes, os relacionamentos, para quem se conectou a essa energia de número 1, tá? Que não dão certo, que não conseguem se firmar, é porque você precisa se reconectar e você precisa se firmar de alguma forma com você mesmo. Você precisa trabalhar a sua estabilidade emocional. Porque a Lua, como um padrão enfermo também, me fala da instabilidade, né? Justamente das oscilações, da insegurança também. A Lua me fala aqui também nesse aspecto, né? Que enquanto você não estiver, não trabalhar a sua segurança emocional, né? E aí sim você pode buscar terapias, recursos, né? Todos os recursos para que você possa trabalhar a sua segurança emocional, a sua estabilidade emocional, né? Porque aqui também a Lua me fala o seguinte, me fala sobre o medo, tá? Muitas das vezes, muitas pessoas que não conseguem se firmar em relacionamentos, ou mesmo dentro dos seus relacionamentos tem muitos conflitos, né? Na maior parte das vezes é por conta de estar com o seu emocional precisando de ajustes, né? Justamente por essas instabilidades, por oscilações, por medos também, né? Na maior parte das vezes, justamente a Lua como um padrão enfermo aqui, me fala que às vezes o medo de se entregar, né? Claro que o medo, ninguém tem medo à toa, né? O medo ele é um instinto de preservação, né? Justamente até de preservação emocional, né? Só que me fala muito assim que para algumas pessoas aqui que podem estar com medo de se envolver, pelo medo de se machucar, pelo medo de se ferir, pelo medo de se decepcionar, né? Pelo medo de não fazer uma escolha assertiva, pelo medo de justamente, né, de se entregar uma relação e se ferir, né? E isso é uma questão, gente, que novamente nos convida a uma questão de equilíbrio, né? Como que nós entendemos os relacionamentos, né? Logicamente, uma vez uma amiga minha falou uma frase que eu achei bem interessante. Sempre que você chegar numa situação, né, você não vai logo se jogar de cabeça, né, sem saber se aquela piscina ali tá, né, você não vai se jogar de cabeça numa piscina vazia, né? Então sempre vá dosando, porque justamente se a gente está falando de intensidade, né, a gente também pode falar de um esfriamento, né? Então essa dualidade, né, justamente pelas múltiplas facetas da Lua, né, essa insegurança de você não se entregar, de você não se permitir viver, né? Então, justamente por isso, por uma questão de você, talvez o aprendizado que essa energia esteja convidando, né? Porque quando a gente também fala de padrão enfermo, a gente fala de aprendizado, convite a algo que a gente tem que refletir, né? Que justamente pode ser esse medo da entrega, né? Com medo de não conseguir ter algo estável, né? De se decepcionar, de se ferir, né? Então, justamente, o convite para o padrão de cura é que você trabalhe a sua estabilidade emocional, o seu equilíbrio, né? Porque a casa, né, ela tem energia de número 4, ela fala de equilíbrio, né? Ela fala justamente dessa energia de centramento, né? A casa é o nosso interior, né? Então, justamente, e nós temos aqui justamente
como a gente fala muito sobre, vai falar muito sobre autoconhecimento aqui nesse canal, né? Então, fala que justamente no momento em que você buscar, né, o autoconhecimento, né, você estiver mais segura de si, seguro ou seguro de si, né, você vai poder entrar dentro de um relacionamento sabendo que o seguinte, olha, gente, o outro, né, você pode decepcionar o outro da mesma forma que o outro pode te decepcionar, né? Então a gente parte para uma questão de relacionamentos mais maduros, né? Por isso que eu falei, né, de uma certa questão também de infantilidade, de joguinhos, de manipulações, né? Porque aqui fala muito também sobre uma questão de maturidade emocional, né? Nós temos dois extremos aqui, né? Justamente de um lado, né? Enquanto você não se permitir entrar num relacionamento, né? Entendendo todas as possibilidades, né, de dar certo ou de não dar certo. Mas ao mesmo tempo, quando você entra consciente, porque a Lua fala o quê? Consciência. A Lua fala sobre consciência, a Lua fala sobre os nossos pensamentos, ela fala sobre a nossa psique, né? Então, quando você entra num relacionamento consciente, né, não, quando você não faz uma fantasia também, porque a gente tem um lado aqui da Lua também que fala sobre uma projeção, sobre uma idealização, sobre sobre uma romantização, né, que não é, né, ninguém está falando aqui para, né, entrar num relacionamento de uma forma fria, mas talvez de uma projeção, né, de você talvez depositar no outro, né, a sua estabilidade, né, quando na verdade o convite é que você traga para si, para que você fortaleça a sua estabilidade emocional, né, e não deposite no outro, porque a Lua também aqui, como um padrão aqui de aprendizado, fala também de situações onde você pode depositar no outro a sua estabilidade emocional, e quando a gente deposita no outro a nossa estabilidade emocional, né, a gente fica de certa forma escravo das instabilidades do outro, né? Ou seja, se a pessoa está bem, eu estou bem. Se a pessoa não está bem, eu não estou bem, né? Então, fala muito de você se voltar para si, tá? Para que os seus relacionamentos fluam de uma forma saudável. Fala justamente de você se reconectar, de você se trabalhar o seu autoequilíbrio, de você trabalhar a sua estabilidade emocional, né? E isso vem muito de encontro com o autoconhecimento, né? A Lua aqui fala também, porque a Lua é uma energia que traz muito o autoconhecimento. Então, quando a gente está desconectado, né, quando a gente não está nivelado nessa energia, a gente justamente precisa fazer o que? Ancorar. A gente precisa trazer essa energia para um ancoramento. Isso vem com o autoconhecimento, né? Que a Lua justamente, ela nos faz esse convite para que a gente olhe para o nosso interno, para que a gente faça as nossas curas, para que a gente trabalhe o nosso emocional, né? E também para algumas situações, tá? A Lua pode falar sobre padrões familiares, tá? A Lua pode falar justamente porque também nós temos a questão da casa aqui, relacionada à família, né? Então a Lua pode falar de relacionamentos abusivos também, tá? Questões ligadas ao passado que precisam ser trabalhadas, tá? Então, assim, é uma questão um pouquinho delicada de se tratar, né? É uma leitura muito mais profunda, mas fala aqui também sobre possíveis situações de pessoas que que trazem padrões, né, que precisam ser curados, mas padrões de relacionamentos enfermos, tá? Que vêm ligados à ancestralidade, tá? Então é uma questão que também chamou a atenção aqui, que veio aqui na intuição, essa abordagem, né? E nós sabemos que dentro da existem hoje, né, tratamentos, existem caminhos para que você possa ressignificar esse padrão, ok? Então, para quem se conectou à energia de número 1, nós estamos aqui Bom, a palavra-chave, estabilidade. Se reconecte a você.
se permita entrar em relacionamentos, né? Nós temos muitas mensagens aqui, mas de forma consciente. É um convite para que você olhe os seus relacionamentos, para que você olhe a forma com que você está lidando com seus relacionamentos. Analise também se você não está buscando no outro a sua estabilidade. Lembrando sempre, né, uma coisa que eu costumo dizer, e repito, falei e vou repetir, né? Não deposite no outro o seu... Não faça do outro a sua muleta, ou, né, de certa forma, a gente acaba às vezes depositando no outro, né, no nosso par afetivo, a pessoa que vai ser responsável pela nossa estabilidade. Então, às vezes, quando a gente entra por esse caminho de relacionamento, há uma grande tendência que a gente se desequilibre justamente por quê? Porque se você depende da estabilidade do outro, você fica refém da instabilidade, né? Então fala aqui muito para você se reconectar com você. E para algumas pessoas também fala justamente para você prestar atenção, para você trabalhar, talvez buscar uma constelação, né? Isso é uma possibilidade, tá? Isso aí é uma análise, às vezes, de pessoas que podem ter padrões de relacionamentos enfermos ligados a questões de ancestralidade, tá? Então pode ser que uma constelação, né? Não estou fazendo indicação, estou, né, falando de uma possibilidade que é um dos recursos de tratamento, tá? Mas logicamente que você, né, você vai ter o discernimento de buscar, de analisar, de adaptar a sua situação, né? E ver qual é o melhor caminho para você. Mas também me fala muito para você se voltar para você, tá? Fala justamente também para pessoas que têm medo também, tá? Justamente fala sobre pessoas que têm medo o medo da decepção, né? E a questão do medo da decepção, gente, é uma questão que ela sempre vai nos engessar. Enquanto a gente vibrar nesse padrão de medo da decepção, né, a gente acaba nunca se permitindo conhecer o novo. Às vezes, logicamente, cada um sabe a sua bagagem, né? O que sofreu, o que passou, o que atravessou, o porquê, né? Porque justamente quando a gente trabalha com padrões, com crenças, né? Nós temos aqui muito forte uma questão daquilo que a gente construiu, né? De decepções que a gente passou, né? Dos nossos calos, das nossas feridas, né? Então, às vezes, logicamente, a gente fica com o pé atrás, fica, né? A gente se recua, né? E não se permite se entregar de uma forma verdadeira, de uma forma plena. A gente fica sempre projetando também, porque a Lua fala sobre projeções. A gente já entra às vezes dentro de um relacionamento, às vezes até a gente se permite viver, mas a gente já projeta no outro a sombra, né, de um relacionamento passado. Então aqui me fala muito sobre uma necessidade de cura, né, sobre aquilo que você viveu, né, sobre deixar o passado no lugar dele, sobre curar esse passado, né, para que o novo se abra na sua vida, né? Então tem várias situações aqui, logicamente, bastante profundas, ligadas ao emocional, né? Mas é muito importante que a gente busque, acima de tudo, a nossa estabilidade, tá? Aqui a Lua traz uma mensagem importantíssima de cura, que no momento em que você se reconectar com você, que você se estabilizar consigo, com seu emocional, que você trilhar o seu caminho de autoconhecimento e fortalecimento das suas emoções, aí sim, né, essa energia se equilibra, essa energia se harmoniza, e aí você consegue ter relacionamentos com maior fluidez. Ok? Gratidão a quem se conectou à energia de número 1. Bom, gente, quando eu falei sobre a questão da constelação, porque assim, é muito delicado, né? Porque eu digo, né, que é um dos recursos, né? Porque dentro das terapias nós temos vários mecanismos de tratamento, né?
mas eu não estou aqui indicando, né? Eu estou falando que existe essa ferramenta, né? Como existem os florais, como existe a própria psicoterapia, né, clínica, né? Várias formas de você tratar, né, as suas questões emocionais, né? Então, justamente para que não haja nenhum tipo de equívoco na interpretação, né, do que eu estou falando, mas, né, só falei que justamente por ter saído muito forte essa questão de, uma, de um padrão, né, ligado a passado, a família, a uma questão de ancestralidade, né, justamente a constelação é um dos mecanismos, mas logicamente, né, você vai buscar aquilo que se adapta melhor a você, ok? Bom, vamos à leitura número 2, que é o Coração de Quartzo Rosa. Olha que interessante, né? Eu tinha dito sobre o enforcado que tinha saído na leitura anterior como um padrão, né? E vieram tantas questões, emergiram tantas questões com a Lua, né? Porque a Lua é muito profunda, né? E aqui, olha novamente aqui, né? Como um padrão, né? Enfermo, né? É o padrão enfermo quando eu digo, né? Como o aprendizado, como a reflexão, como aquilo que nos convida à reflexão, o enforcado, né? E aqui me fala que, novamente, justamente, né, o grau de doação, né? É... Mas é interessante que hoje está me trazendo aqui uma mensagem diferente, tá? Que aqui está me falando de uma questão mais de apegos, tá? Quem se conectou à energia de número 2, tá? A Coração de Quartzo Rosa, tá? Traz algum apego, traz algum aprisionamento, alguma situação que você ficou preso, que te estagnou, né? Possivelmente uma situação muito dolorosa, uma situação, algum tipo de relacionamento onde você realmente foi com uma entrega muito profunda, né? Onde realmente você se doou, né? Eu acho que a energia que me vem muito forte aqui de doação é uma energia de entrega que te trouxe um enrijecimento, né? Que te trouxe uma situação de escassez de sentimentos, de escassez emocional, de você talvez até hoje se sentir preso, você se sentir amarrado a uma situação, apegado a uma situação, sem conseguir se movimentar, sem conseguir se libertar de uma situação, né? E essa situação de aprisionamento, né? Essa situação até de um certo apego, né? Porque geralmente uma das coisas que eu na leitura anterior, quando eu falei sobre o padrão do enforcado, né? Que geralmente quando a gente se doa, quando a gente se entrega com muita profundidade, né? De alguma forma a gente espera uma retribuição com a mesma reciprocidade. E aqui também me fala de pessoas que de alguma forma se sentem presas também, de se expressar como são. Tá? Algumas, né, são situações distintas, como eu falo. Quando a gente faz uma tiragem coletiva, nós temos diversas possibilidades, tá? Mas aqui também me fala sobre pessoas que tiveram a sua, vamos dizer assim, se sentiram de alguma forma, talvez pela criação, talvez pela formação, que não conseguem se expressar como são, se sentem presas, né? Um padrão muito de limitações, num padrão de não conseguirem se expressar, não conseguirem. Até me fala aqui muito também de um padrão de não se sentirem plenas, não se sentirem atraentes, não se sentirem interessantes, né? E justamente aqui me fala o seguinte, porque a carta do enforcado justamente fala o que é o dependurado, né? A visão distorcida de alguma forma, né? É a visão que precisa ser ressignificada sobre você mesmo, né? Porque quando a gente fala sobre padrões, né? A gente fala sobre também a forma com que a gente enxerga o mundo, né? Então, o que acontece aqui? O que eu estou sentindo bem interessante aqui nessa energia, nessa leitura,
que não está me falando só sobre uma energia de entrega, sobre uma energia de doação, sobre uma energia. Fala sim também, porque é uma das características da energia do enforcado, como um padrão enfermo dentro de um relacionamento, né, de uma doação excessiva, de uma entrega excessiva, de uma situação onde você se anula, onde você, né, não se expressa, onde você só doa para o outro, justamente aquilo que eu falei na leitura de número 1, onde você doa toda a sua energia que fica na escassez. E aqui me fala também sobre uma escassez de emoções, mas aqui me fala também muito mais sobre uma prisão emocional, e há uma visão distorcida, há uma visão que precisa ser ressignificada, tá? Porque muitas das vezes os empecilhos que te engessam dentro de relacionamentos, né, que fazem você olhar obstáculos que talvez podem ser você pode transpor esses obstáculos que às vezes você cria, inevitavelmente você acaba criando, né? Porque aqui nós temos a carta da montanha como uma carta que me chama a atenção, porque a carta da montanha ela fala sobre obstáculos, mas às vezes eu digo que todo obstáculo ele sempre tem alguma saída, né? Ele sempre, né, o obstáculo existe na nossa vida para que a gente possa fazer o quê? Transpor, né? Mas aqui me fala muito sobre pessoas que possivelmente precisam fazer uma reavaliação do seu olhar sobre a vida. Seu olhar, né, você pode estar dentro de um relacionamento, você pode estar buscando um relacionamento, você pode ter dificuldade em desenvolver relacionamentos justamente por conta de uma visão distorcida, né? Por vezes por você carregar algum padrão de uma autoimagem negativa, de uma autoimagem distorcida, ou de uma visão distorcida sobre as situações que você precisa ressignificar, que você precisa curar, que você precisa trabalhar, né? Porque geralmente é uma grande tendência de quem tem uma baixa estima, né? Ou seja, como que eu me olho no espelho, né? Se eu me olho no espelho, se eu tenho uma baixa estima, eu não vou conseguir olhar para o espelho e me achar uma pessoa interessante, né? Então, logicamente, o que eu vou projetar? Quando a gente fala, né, de padrões, o que significa um padrão? É aquilo que você olha, é como você olha a vida, né? É a sua visão que se projeta no mundo, é a sua crença. Então aqui me fala muito sobre uma crença de uma pessoa que enxerga as coisas de forma distorcida, mas principalmente sobre si mesmo, né? E quando a gente enxerga sobre nós mesmos, né? Quando nós temos uma visão equivocada sobre nós, né? Nós tendemos a projetar essa visão distorcida para fora. Então, geralmente a gente cria obstáculos, a gente enxerga obstáculos onde não existem, ou a gente superdimensiona esses obstáculos, fazendo eles maiores do que eles são, ou julgando que eles sejam intransponíveis, né? Então aqui é um convite para que você faça um processo de cura. Possivelmente fala aqui de pessoas que tiveram algum padrão, alguma situação de realmente de baixa estima, de terem, né, uma situação de... Porque aí a gente fala também da questão da baixa estima e também da entrega excessiva, tá? Por quê? Ou seja, você acha, né, que para você ser amado, que para você ser aceito, que para que alguém te ame, você precisa se entregar ao extremo, você precisa se doar, você precisa ser capacho, né? Você precisa... Então você se auto-sacrifica dentro dos seus relacionamentos por conta de uma questão de baixa estima. Interessante, que me chamou muita atenção, que quem se conectou aqui me fala que uma boa parte tem um padrão de baixa estima aqui que precisa ser ressignificado, que precisa ser curado, que muitas das vezes os obstáculos que você enxerga, eles, não é claro, na vida existem desafios, existem obstáculos,
mas às vezes a gente não consegue transpor esses obstáculos porque a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel, porque a nossa visão está distorcida. É como um vidro embaçado, né? É como você não se olha no espelho como uma pessoa interessante se você, né, se você não vai achar que o outro te olha de uma forma positiva se você não se enxerga de uma forma positiva, né? Então, aqui me fala muito sobre uma questão de obstáculos que são criados por esse padrão que precisa ser curado, que precisa ser ressignificado, né? Então, justamente no momento que você trabalhar esse padrão, você vai ver que as coisas na sua vida podem fluir de uma forma muito mais leve, né? E aqui me fala que não é só restrito ao amor nesse caso aqui, apesar da gente estar trabalhando energia de amor, né? A gente está falando também para pessoas que possam ter outros obstáculos, ou seja, pessoas que precisam trazer mais leveza para suas vidas. Pessoas que precisam sair também, porque nós temos a montanha aqui, que fala também sobre o que? Enrijecimento, né? E no momento em que você soltar, que você desconstruir, né, toda essa visão que precisa ser ressignificada, né, que logicamente você não construiu gratuitamente. Isso que eu sempre falo sobre os padrões, gente. Padrões não são construídos é, porque nós queremos, né? São situações, né, podem ser da nossa criação, podem ser traumas de infância, podem ser por diversas, eles podem ter diversas raízes, né? Mas convida para que você busque trabalhar esse padrão, para que você busque equilibrar esse padrão, que você busque desconstruir esse padrão negativo, para que justamente você possa enxergar um horizonte de possibilidades que vai se abrir na sua vida. Às vezes, muitas situações na sua vida que você, né, às vezes, por exemplo, uma pessoa está num relacionamento, a outra pessoa gosta, a outra pessoa tem amor, tem, sabe, mas não flui, não melhora, por quê? Porque precisa ser curado esse padrão, né? Precisa ser trabalhado esse padrão de baixa estima. E no momento em que esse padrão for ressignificado, você vai perceber que você não precisa fazer tanto, você não precisa carregar essa mochila de tijolos nas suas costas, né? Que a vida pode ser mais leve, que você pode fluir de uma forma muito melhor, que as coisas na sua vida, não só no sentido, no âmbito amoroso, mas na sua vida no geral, começam a ganhar uma nuance muito mais leve. E as coisas começam a fluir. Muita coisa que pode estar atravancada na sua vida começa a fluir no momento em que você começar a buscar a cura desse padrão. Ok? Bom, mais uma vez, gratidão a quem se conectou à leitura de número 2. Achei muito bacana porque alguns aspectos da Lua hoje, né, na leitura de número 1 saíram, e o Enforcado veio trazendo uma leitura totalmente que tem a ver com o arquétipo dele, né, com o significado dele, mas ao mesmo tempo me trouxe uma visão aqui bem bacana, né, para passar para vocês. Bom, e finalmente chegamos aqui a número 3. É uma leitura demorada, né, gente? Às vezes, para quem está acostumado com outras metodologias de leitura, né, porque eu busco aprofundar aqui, né, e ao mesmo tempo a gente vai recebendo as intuições, as canalizações, né, e enfim, vamos lá. Ok. Bom, gente, olha só que interessante, né? Nós temos aqui uma carta que é a carta da plenitude, a carta da realização, é a carta da beleza, é a carta da integração, né? É a carta que abre todos os horizontes, né? A carta de maior força, que é a carta da realização no tarô, né? Mas quando ela vem como um padrão enfermo, né? Como um padrão um padrão negativo, um padrão que precisa de algo que não está fluindo como deveria fluir, me mostra o seguinte: justamente uma situação bastante semelhante ao enforcado, né, de você estar fechado,
né? Mostra alguém que, né, que se conectou à energia de número 3, né? E de alguma forma se fechou para o mundo. Mas o interessante que eu estou sentindo aqui é que quem se conectou à energia de número 3 é, teve situações desgastantes, situações é, de desgastes emocionais, mas é interessante aqui que me fala que você que se conectou à energia de número 3, tá? Existe sim uma energia, tá? Que te bloqueia de se permitir viver, de se abrir, né? Para se perceber como na sua totalidade, do seu ser. Mas me fala que você tá num momento de cura, tá? Interessante que a energia que eu estou sentindo aqui, que quem se conectou, e é bem interessante porque a gente está trabalhando aqui também até com a própria energia da cor violeta, né? Da cor do lilás, que está ligado à transmutação, né? Então a gente está falando aqui de alguém que tem seus bloqueios, de alguém que tem situações realmente aqui de dores passadas. Aqui está me falando aqui realmente de situações que você ainda se protege, você ainda se bloqueia, que você talvez tenha medo de viver, mas ao mesmo tempo me fala de alguém que está, de alguma forma, alguém que trilha um caminho de autoconhecimento, alguém que já trilha um caminho de busca, né? Ou que de alguma forma você já alguém que já se conscientizou, né? De alguém que está consciente das suas curas, das suas sombras, né? Porque é interessante que nós temos novamente aqui a energia da Lua, né? E a energia da Lua está me falando aqui de uma questão da consciência. Nesse ponto aqui, a Lua está me falando que você está consciente que existem esses padrões que você precisa curar e que você está vivenciando esse momento de cura, né? Existem situações aqui onde você pode, em alguns momentos, ainda se sentir desgastado, exaurido. Pode ser em alguns momentos que você ainda pode ser assediado, né, pelos seus padrões sabotadores, né, por algumas questões que realmente do seu desgaste emocional, né? Mas mostra que você está numa fase de cura. Eu achei bem interessante. Para quem se conectou à energia de número 3, de alguma forma ainda pode estar fechado, né? Pode estar não está vivendo a sua energia em plenitude, mas já está num processo de cura, tá? E que esses desgastes, tá? Eles existem, né? Por horas, como eu falei, você pode se sentir assediado, porque a gente fala assim, né? Energias intrusas, né? Às vezes as energias intrusas nem sempre são energias espirituais, são energias dos nossos sabotadores internos também, tá? Que logicamente em termos vibracionais acabam atraindo energias também dentro do campo espiritual que não são saudáveis. Mas aqui me fala que você de alguma forma se integrou, né? Que você se conscientizou, porque a Lua está me falando que traz, né? Você tomou consciência que de alguma forma quem se conectou à energia de número 3 é uma pessoa que começou, que despertou para algum né, uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de cura, e que você está se reconstruindo, tá? Me fala aqui de uma pessoa que está se reconstruindo e que esse processo de reconstrução está sendo muito guiado pela sua espiritualidade, tá? E quando a gente fala espiritualidade também a gente fala independente de religião, a gente está falando aqui da sua supraconsciência, do seu eu superior, tá? E que esse é o seu momento de cura, tá? Que fala de um momento de reintegração, que podem haver momentos de oscilação, mas que você está no momento de reintegração, onde você está aprendendo, você vai sentir que cada vez mais esses desgastes vão começar a não ter mais tanta
influência sobre você, né? E que você está realmente nesse momento de transformação para que você possa viver essa plenitude, para que você possa se entregar e integrar nos seus relacionamentos de uma forma plena, de uma forma consciente, de uma forma equilibrada, de uma forma madura. Interessante, né, que pela leitura número 1, justamente tudo é todo o oposto daquela vibração que estava na densidade da número 1, né, dentro da Lua como um padrão enfermo, né, me mostra que é uma cura para quem se conectou à energia de número 3, né, porque aqui me mostra que tudo aquilo que é oculto, você está tomando consciência, você está se apropriando, você está se reintegrando consigo mesmo, né? Não significa que a pessoa que se conectou à leitura de número 1 não esteja esteja pior. Não, a gente não está falando nesse sentido, a gente está falando da diferença da energia, da vibração, porque ali na leitura número 1 a Lua fala muito de um padrão dessa inconsciência, né? Dessa não percepção, né? De uma situação realmente ali bem melancólica que precisa ser trabalhada, né? E aqui a gente já está falando de uma visão mais consciente para quem se conectou na energia de número 3, tá? Então, gratidão a quem se conectou aqui à energia de número 3. E é muito interessante, gente, é o que eu falo, né? Até nas tiragens particulares, né, nas tiragens individuais, eu busco sempre trazer muito essa questão do padrão, né? Porque o padrão justamente faz esse movimento, ele nos traz a consciência, né? Nos elucida a respeito de muitas coisas que às vezes realmente estão ocultas. Aquilo que a gente não está percebendo, aquilo que a gente não está se dando conta que precisa ser trabalhado, né? Não sei se eu citei essa frase no começo, mas eu repito, né? Que é uma frase que eu achei muito bacana, né? Que quando antigos padrões são quebrados, novos mundos são criados. Tá bom, meus amados? Gratidão mais uma vez. Que todos tenham um dia, uma noite abençoada, uma tarde abençoada, independente do horário que você esteja se conectando nesse vídeo. Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.